Vamos lá, Atos capítulo 4, versículo 36 em diante. Nós vamos passar por 2 capítulos, o versículo 36 e 37 é o final do capítulo 4 e nós vamos pegar o comecinho do capítulo 5, tá? Para que aquilo que a gente vai ministrar hoje faça sentido. Então, Atos 4, versículo 36, vai nos dizer assim, ó. A oferta de Barnabé. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, agora capítulo 5, versículo 1, pode projetar ali para nós. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro lhe disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, ela seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram do lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Até aqui. No domingo passado, nós demos início a essa nossa nova série de mensagens, chamada Deuses do Coração, confrontando a idolatria interior, à luz da glória de Deus. E como você já bem sabe, essa série vai durar durante todo o nosso mês de abril, e ela vai abordar justamente esse tema que é tão problemático para nós, a idolatria, em suas várias ramificações e aplicações nas nossas vidas. E para a gente conseguir compreender melhor a mensagem de hoje, eu queria que você fizesse comigo uma recapitulação rápida, muito rápida, do que a gente viu na semana passada, porque vai te ajudar a fortalecer aquilo que você já ouviu e a entender melhor o que vem no tema de hoje. Bom, o primeiro ponto que nós vimos foi o que é idolatria. Tópico 1, Adriel. Já está na tela. Muito eficiente. Nós vimos que a idolatria ela é a adoração ou veneração a qualquer coisa ou pessoa no lugar do Deus verdadeiro. É quando damos a alguma coisa que não é Deus um lugar no nosso coração e um status de importância que devem ser somente do Senhor, de mais ninguém. Sempre que eu permito que algo ocupe o lugar de Deus no meu coração, eu estou agindo em idolatria, estou sendo um idólatra. E isso, irmãos, não é simplesmente um problema moral, mas é também um problema de desobediência ao Senhor. Porque nós aprendemos que Deus foi muito específico ao dizer que Ele não compartilharia a sua glória e a sua honra com mais ninguém. Você lembra disso? Estava lá nos 10 mandamentos, o primeiro deles foi esse: não terás outros deuses além de mim ou acima de mim. Você não deve colocar nada no lugar de Deus. Ele deve permanecer no topo do nosso coração. E que deuses então são esses, né? Nós vimos que não devemos criar outros deuses. Que deuses são esses? É aquilo que nós chamamos de ídolos. Nós aprendemos isso no nosso segundo tópico, o que é um ídolo. Tim Keller, um pastor e teólogo, vai nos dizer que um ídolo, ou um falso Deus, é algo que é mais importante para você do que o próprio Deus. É alguma coisa que se tornou tão central e essencial para a sua vida, que se você perder isso, chega ao ponto de você achar que não vale mais a pena viver. Você diz: sem isso, eu não vivo mais.
Alguns idolatram dinheiro, outros idolatram bens, outros idolatram celular, outros idolatram filhos, outros idolatram seus empregos. Mas tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus se torna um símbolo de idolatria, um ídolo, um falso Deus na nossa vida. Então, irmãos, vimos também que se engana quem pensa que a idolatria ela é apenas aquela adoração ou veneração à imagem de um santo católico ou à estátua de Maria. Isso também é idolatria, mas ela é muito mais do que isso, porque qualquer coisa pode se tornar um ídolo no meu e no seu coração, se nós assim permitirmos que se torne. A idolatria, ela é um problema de desobediência a Deus. E nós permitimos que isso vá se tornando constante na nossa vida. Por isso que não é à toa que João Calvino vai nos dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós vivemos a todo instante criando esses falsos deuses no nosso cotidiano e achando que eles vão substituir a carência que temos dentro de nós. E por que fazemos isso? Foi o terceiro ponto que nós aprendemos. Fazemos ídolos por causa da depravação total. Nós fazemos ídolos porque o nosso coração está totalmente corrompido pelo pecado. Sem tirar nem pôr, de alto a baixo, por todos os lados, o meu e o seu coração é totalmente corrompido pelo pecado. E ele busca a todo instante se afirmar independente de Deus. E como é que ele faz isso? Ele cria falsos deuses para substituir o Deus verdadeiro. Para mostrar que eu não preciso de Deus. Então, por eu não precisar de Deus, eu vou criar outro Deus para colocar no lugar do Deus verdadeiro. Isso é um ídolo. Isso é um falso Deus, uma idolatria. Então, alguns tornam o dinheiro o Deus da sua vida, outros o sucesso, a sua razão de viver. Mas, entre os vários exemplos de idolatria, nós sabemos que todas elas, independente de qual seja, é perigosa para as nossas vidas. Ela é igualmente problemática, pois ela tem um potencial destrutivo tão grande quanto outros pecados que consideramos de maior importância, por assim dizer. Porque eu e você temos disso, não temos? A gente acha que um pecado é pior que o outro. O adultério é pior do que a mentira. A corrupção é pior do que passar a mão no troco errado que o vendedor deu para você na fila do supermercado. A gente coloca pecados em graus de importância, por assim dizer, mas não é assim. Todos os pecados, eles têm o mesmo potencial destrutivo para mim e para a sua vida. Seja mentira, seja corrupção, seja traição, seja qualquer outro pecado. Todos eles podem destruir a nossa vida, inclusive a idolatria. Inclusive, meus irmãos, a idolatria. Portanto, para a nossa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre esse outro tipo de idolatria que talvez seja a mais comum de todas elas. Ou, podemos dizer também, a mais popular, que é a idolatria material. Pode colocar o banner geral da tela da mensagem? Não, o geral. Isso. Aquele do tema. Coloca aí para nós, Adriel, ele já vai achar. Idolatria material. E para isso nós vamos analisar o texto de Ananias e Safira que acabamos de ler. Em Atos 4 e 5 nós vamos ter a história desse casal. Você vê que é um casal que aparentemente tinha tudo para ser um casal perfeito. Eles eram donos de uma propriedade, essa propriedade foi vendida. Ao ser vendida, Ananias, com a ciência, sua esposa sabendo do que ele estava prestes a fazer, Ananias guardou uma parte do dinheiro daquela venda e levou o restante para entregar aos pés dos apóstolos, certo? E se a gente fizesse uma leitura muito rasa, muito breve, só do versículo 1 e 2, nós poderíamos dizer que essa história seria perfeita, não seria? Um casal cristão que vende seu imóvel, leva uma parte do dinheiro, a maior parte do dinheiro, aos pés dos apóstolos para a manutenção da obra de Deus e resolve ficar só com uma parte, uma pequena parte, mas que talvez seria para sua segurança, para uma emergência, ou, quem sabe, para fazer alguns investimentos, até daria uma boa mensagem, né, de dízimos e ofertas. Só que não. Se engana, irmãos. Isso porque nós vamos ver lá no versículo 3, já na sequência, que Pedro, ele repreende Ananias por ter feito isso.
Bota para a gente Atos 5:3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo a parte do valor do campo? E não só isso, irmãos, Pedro não ficou só nessas palavras. No finalzinho do versículo 4, ele diz assim: inclusive, Ananias, você não mentiu para homens, você mentiu para o próprio Deus ao fazer isso. Você não está nos enganando, você está enganando ao próprio Senhor. E olha que interessante, porque ao terminar de falar isso, o verso 5 já começa com uma tragédia. Bota aí, Atos 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Uau, que show da Xuxa é esse, irmãos? Venhamos e convenhamos. Ele retém uma parte do dinheiro, aparentemente inocente, guardou uma parte, leva, vamos supor, 90% para os apóstolos, e Pedro chega para ele e diz assim: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, guardando o que você não deveria guardar? Irmãos, parece não fazer sentido, mas para fazer sentido nós temos que voltar lá no capítulo 4 de Atos, um capítulo antes, que é onde nós vamos entender por que essa atitude dele guardar uma parte do valor foi uma atitude errada. Atos 4, 32 em diante vai mostrar como que a igreja daquela época se organizava e qual era o coração daqueles irmãos. Nós vamos ver do versículo 32 dizendo assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos então davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. Agora presta atenção. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Esse é o motivo de por que a atitude de Ananias e Safira terem retido uma parte do valor da venda se tornou um problema para eles. Porque havia uma preocupação na igreja, uma preocupação de zelo, de cuidado mútuo entre os irmãos, da qual Ananias e Safira não se importavam. Ou, se importavam, fizeram pouco caso naquele momento, porque nós vamos ver que ambos foram coniventes com isso. Safira sabia que o seu marido tinha escondido uma parte do valor e ele morreu primeiro. Quando ela voltou para os pés dos apóstolos e foi confrontada por Pedro, ela poderia ter falado a verdade. Mas ela mentiu, ela disse: realmente foi por esse valor que nós vendemos. E aí ela foi condenada e morta, recebeu o juízo junto com o seu marido. Então, nós poderíamos elencar aqui muitos motivos possíveis que levaram eles a fazer tal coisa. Mas eu acredito que 2 sejam suficientemente bons para a gente definir por que Ananias e Safira retiveram mais do que deveriam reter. Ou retiveram o que não deveria reter, né? Porque eles não deveriam ter ficado com nada, deveria ter entregue tudo. E os 2 motivos foi ganância e amor ao dinheiro. Agora sim, Adriano, pode botar aquele de Ananias e Safira. Isso. Ou seja, se nós usarmos o nosso tema de hoje, nós podemos dizer que esse casal foi tomado pelo pecado da idolatria material. E como disse a palavra, a idolatria material, ela vem da parte de Satanás para o coração do homem. Pedro disse: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então, idolatria material, irmãos, é um pecado tão grave quanto traição, corrupção, mentira e todos os outros. E quando alguém é picado pelo mosquito que carrega esse pecado, irmãos, a pessoa adoece sem nem perceber que está doente. Ela vai apodrecendo por dentro, sem talvez se dar conta do que ela está fazendo com a sua vida. Ela se torna gananciosa, ela se torna avarenta, ela se torna mesquinha, ela se torna egocêntrica, ambiciosa, egoísta e qualquer outro termo pejorativo aí que você quiser acrescentar nessa lista aí. Fica a seu critério. Mas não se espante, irmãos, porque a idolatria material,
ela é um dos piores maus da nossa geração. Existem muitas idolatrias que nos cercam, muitas. A sociedade, ela é rodeada de ídolos. Mas a idolatria material, eu posso te dizer que ela talvez seja o grande mal da nossa geração. E desde sempre, se formos olhar para trás, você me diga, pastor, mas sempre existiram pessoas ambiciosas, gananciosas, mesquinhas? Claro que sim, é verdade. Mas, irmãos, isso se potencializou e se agravou com um negócio chamado internet. Mais especificamente, as redes sociais. Porque as redes sociais, irmãos, elas podem ser maravilhosas nas mãos de quem sabe usar. Por exemplo, você pode usar a rede social como uma grande ferramenta de evangelismo, uma grande ferramenta de pregação da palavra de Deus, de você cantar louvores e colocar lá para que todos os seus seguidores te ouçam. Sim, ela é uma grande bênção. Porém, qual é o perigo, o grande perigo que mora dentro dela? A influência das aparências. Irmãos, acho que já está aqui no telão para você ver. A internet é a terra das aparências. E você já vai entender como isso se conecta com o nosso tema de hoje, porque talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Mas o propósito principal das redes sociais não é abençoar a sua vida. As redes sociais foram criadas e são usadas não para ajudar pessoas, mas para influenciar pessoas. E essa influência pode ser boa ou ruim. Sempre que eu e você acessamos o Instagram, o TikTok, o Facebook, o YouTube ou qualquer outra rede social aí que você use, nós estamos ali sendo influenciados pelo conteúdo que aparece na tela para a gente. Então, irmãos, sempre que você acessa, esse conteúdo vem para você como uma influência. E aí que está o problema, porque a internet é terra da aparência. Na internet nós vamos ver famílias felizes que não têm felicidade. Na internet nós vamos ver pessoas bem-sucedidas que não têm sucesso. Nós vamos ter ricos que não têm dinheiro. Nós vamos ver empresários que não têm empresa. Gurus de negócio que nunca começaram nada na sua vida. Pessoas que querem ensinar sem antes terem aprendido os primeiros passos. Justamente porque a internet é a terra das aparências. E nós acabamos sendo influenciados por essas aparências, pela utopia da vida perfeita que é mostrada na rede social. Ora, nós vamos abrir o Instagram e não demora muito para que você veja lá alguém exibindo a sua vida luxuosa. Não é verdade? A pessoa com viagens riquíssimas, bolsas caras, roupas da melhor qualidade. E quando você vê uma pessoa exibindo a sua vida de luxo, o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos querer essa vida de luxo também. Nós vamos ver pessoas mostrando seus carros novos. E aí o que vai acontecer? Nós vamos também ambicionar, não sei como é, mas nós vamos desejar esse carro novo também. Sim ou não? Sim. Nós vamos ver pessoas nas suas mansões, em condomínios fechados, na sua piscina de borda infinita. E o que vai acontecer com nós também? Nós também vamos querer uma casa num condomínio fechado, vamos querer morar no Caledônia, por exemplo, ou qualquer outro condomínio top de linha. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração é pecador. E se não vigiarmos, se não cuidarmos, se não orarmos e estivermos atentos e vigilantes ao que consumimos na rede social, essa imagem que nos é passada, o nosso coração vai absorver. E vai absorver como se fosse o auge do sucesso, uma meta de vida. Então nós vamos ver o rico e vamos querer ser ricos. Nós vamos ver a influenciadora usando as melhores maquiagens, mulheres, e você vai desejar aquelas melhores maquiagens. Isso vai tirando de nós a satisfação com o que já temos. Vai tirando de nós a satisfação com o que possuímos hoje. Irmãos, talvez você não tenha o melhor celular do momento, um iPhone 16 Pro Max. Você tem aí um Samsung J5 de 10 anos. Glória a Deus pelo teu celular. Você pode não ter o tênis de marca, você pode não ter, sei lá, o carro do ano, mas glória a Deus pelo que você tem. Pastor, eu não tenho carro, eu ando a pé. Glória a Deus, você tem perna, você tem saúde para caminhar. Está entendendo? A gente começa a olhar para as redes sociais, para essa terra de fantasia, e começa a criar essa utopia de que nós devemos ter aquilo também.
Não é problema, irmãos, você ter desejos, sonhos, nada disso, eu já falei semana passada. O problema está em você colocar isso tudo acima de Deus. O problema está em você inverter os valores no seu coração e achar que o que as pessoas mostram na rede social também deve ser aplicado na sua vida. Isso traz para você a maldita idolatria material. Aí você começa a idolatrar o carro novo, você começa a idolatrar a casa, você começa a idolatrar a viagem dos sonhos, e aquilo se torna um Deus na sua vida, a ponto de você fazer tudo o que for possível para alcançar, mas não estender a mão para um necessitado que está na rua morto de fome. Está entendendo o problema que nós vivemos, irmãos? Na terra das aparências, que é a internet? É muito grave isso, irmãos, é muito sério. Por isso que eu te falei que a idolatria ela pode destruir a nossa vida, porque nós entramos nesse ciclo, talvez sem nem perceber. E um ciclo que pode nos levar à ruína. Então, alguns nesse processo acabam idolatrando, por exemplo, o seu celular, né? Eu acho que eu já dei bastante exemplo do seu celular aí, mas alguns idolatram o seu telefone, o seu celular. Ter um iPhone 16 Pro Max, top de linha, se tornou o desejo maior, o objetivo, o grande objetivo de vida daquela pessoa. Samsung não resolve, Xiaomi não resolve, Motorola muito menos, né? Nem sei se ainda fabrica Motorola, mas nada disso vai resolver. Por quê? Porque ela quer um iPhone. O iPhone é símbolo de status, é símbolo de riqueza, é símbolo de sucesso. A pessoa que tem iPhone nem diz mais assim, né? Ah, pega ali meu celular. Como é que ela fala? Pega ali meu iPhone. Muitas vezes os ídolos já estão vivendo aqui dentro de nós e a gente nem percebe, irmãos. O Enzo quer vir pregar comigo, Enzo, vem cá. Muitas vezes os ídolos já estão aqui dentro e nem percebemos. Então, acredite, vou te contar uma história, acredite. Eu conheço pessoas, amigos meus, que financiaram um iPhone do ano. Não, você não escutou errado. Você não escutou. A pessoa fez um financiamento bancário de 48 meses para poder comprar o iPhone do ano que lançou naquela época. Hoje aquele iPhone dela já ficou deteriorado, né? Mas imagina, irmãos, se o celular quebra no primeiro mês pagando a parcela. Ou se roubam o celular ali pelo 6º mês. A pessoa vai entrar em crise. Meu Deus do céu, eu financiei o meu iPhone na cooperativa para poder ter um celular top de linha e agora me roubaram. E aí entra em desespero e depressão porque o meu celular... Idolatria. Idolatria. Outros também idolatram o seu carro. Às vezes o camarada nem tem um carro tão top assim. Não é um carro do ano, não é uma BMW, não é uma Mercedes, não é uma Land Rover, nada. Mas ele se sacrificou tanto, mas tanto, para comprar aquele carro que ele tem, que aquilo se tornou um ídolo na vida dele. Pode não ser o melhor carro, mas o carro que ele tem se tornou um ídolo, porque ele deu tudo de si para adquirir. Então ele lava o carro toda semana, ele fica admirando o carro quando passa na garagem. Tá bonitão, hein? Fala assim, Deus o livre, o carro fica sujo. Ele passa a melhor cera para manter o brilho do carro, evita dar carona para não sujar o tapete, cuida mais da esposa do que do próprio carro, mais do carro do que da própria esposa. Tem gente que faz isso, tem gente que cuida mais do carro do que da esposa, irmãos. Que se pudesse, botava a esposa para dormir na garagem e o carro na cama com ele. Você está rindo, mas é verdade, é verdade. A esposa anda de roupa velha por aí, cabelo mal feito, mas o carro está impecável. Eu tenho um conhecido, eu e meus conhecidos, né? Eu tenho um conhecido que se estiver chovendo, ele não tira o carro da garagem, de jeito nenhum. O carro fica lá debaixo da cobertura, guardado para não molhar e não sujar. Ele prefere ir na chuva, de guarda-chuvinha, molhando o sapato, do que molhar o carro que ele tem na garagem. E ele não é pobre, tá? Não é um cara que deu tudo de si para ter o carro, mas permitiu que aquele veículo se tornasse um ídolo na sua vida. Se tornasse um Deus, a ponto de não poder molhar. Eu conheço outro, mais um conhecido, que toda vez que ele tira o carro da garagem, quando ele volta, ele passa um pano para tirar poeira. E ele confere se o pneu sujou ou não sujou. Se sujou, ele passa pretinho, para manter o pneu sempre brilhando. Irmãos, jurar é pecado, mas eu juro. O que é isso? Idolatria ao bem material.
A gente ri, irmãos, mas está mais próximo de nós do que a gente pensa. Um terceiro e último exemplo de idolatria, conta bancária e o dinheiro. Tem gente que idolatra a conta bancária. Tem gente que acha que o número que está na conta é a sua segurança. Como é que ela faz isso? Ela entra todo dia para conferir o extrato. Vamos ver o quanto tem na conta. Ela bota um número, né? Fixado na mente dela. Eu tenho que ter X mil reais lá. Se baixar disso, ela entra em crise. Agora, se passar, ela fica feliz, né? Mas por conta disso, ela não gasta nas necessidades básicas da vida dela. Ela não investe, talvez, numa roupa que está precisando investir, porque ela está idolatrando a conta bancária. O que importa é o quanto de dinheiro tem guardado lá. Se tiver dinheiro suficiente, eu estou tranquilo. Agora, se baixou um pouco do valor que eu determinei no meu coração que tem que ter, meu Deus do céu. A pessoa entra em parafuso, entra em depressão, porque o dinheiro se tornou um Deus na vida dela. Se tornou tudo. Ela se tornou ambiciosa por aquilo ali. E novamente, eu conheço gente que não gosta de pagar nem a própria conta de luz. Sabia disso? Pessoas que acham o cúmulo ter que pagar a conta de luz, o básico da vida adulta, irmãos. Prefere não pagar e ter o dinheiro na conta, ficar em dívida, do que pagar a continha em dia lá. É sério. É sério. Então, isso é extremamente perigoso, pois quando Deus... Por que é perigoso? Porque quando Deus querer tratar comigo e com você acerca de finanças, aí, meu irmão, o negócio fica mais estreito, porque se Deus vê que o nosso coração criou no dinheiro um ídolo, um Deus, Ele pode querer tirar o nosso dinheiro momentaneamente para nos mostrar aonde realmente tem que estar a nossa confiança e quem é o Deus que nos sustenta de verdade. Existem coisas na nossa vida que acontecem não por culpa do diabo, mas pela permissão do próprio Deus, para nos trazer de volta para a rota, nos trazer de volta para o eixo. Então, uma pessoa que idolatra o dinheiro, que tem a sua confiança na sua conta bancária, Deus pode sim tocar nas suas finanças, momentaneamente tirar o dinheiro que aquela pessoa tem naquele momento, para mostrar que a confiança dela não pode estar no quanto que ela tem guardado lá na continha do Itaú. Não. A nossa confiança tem que estar em Deus. Amém? Em Deus. Não podemos permitir que o dinheiro se torne um ídolo na nossa vida. Então, nós sempre aconselhamos isso nos nossos aconselhamentos com casais, com pessoas, quando a gente vai visitar, que a gente chega a tocar na área financeira na conversa, a gente sempre diz, querido, não espera Deus precisar tocar nas suas finanças para te ensinar sobre fidelidade e generosidade. Seja fiel a Deus e generoso com Deus, desde sempre, para que Ele não encontre você um idólatra acerca das finanças. Nós precisamos ter um coração desprendido do amor aos bens, meus irmãos. Mas afinal, para encerrarmos, o que Jesus falou sobre isso? Mateus 6, 19, Adriel. Mateus 6, 19. O próprio Jesus nos deixou uma exortação acerca da idolatria material. Vamos ver? Mateus 6, 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Irmãos, essas palavras de Jesus não são sobre bens materiais, mas são sobre a motivação do nosso coração em relação a esses bens. Você pode ver que não é sobre você não ter nenhum bem aqui na terra, que você tem que ser pobre e não ter nada, mas sim sobre você ter a motivação certa para se importar com o que realmente tem valor de verdade. Os tesouros eternos, conforme diz o texto que nós lemos. A sua casa pode valer milhões de reais ou de dólares, e tomara que valha mesmo, oro por isso, mas os tesouros eternos valem mais. Sua empresa pode faturar muito, seu carro pode ser do ano, o mais top da concessionária, mas nada disso tem mais valor do que os tesouros eternos que Deus tem reservado para mim e para você. Então, é sobre isso que Jesus nos ensina. Não devemos colocar bens materiais
acima de Deus. Cuidado, irmãos, com a idolatria material. Caso contrário, se estivermos fazendo isso, estaremos gastando a nossa vida com coisas passageiras e que não têm valor de verdade. O que realmente importa quando nós partirmos daqui vai ser o que tivermos construído em Deus para a eternidade, os tesouros eternos. Isso sim tem muita importância e tem muito valor. O resto, você corre atrás. Se Deus der, Deus. Se Deus não der, amém. Ele continua sendo Deus. Amém, igreja? Então lembre-se, tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração se torna uma idolatria. Posso chamar o Léo aqui novamente para subir comigo? Pode deixar a câmera gravando mais um pouquinho? Depois o Adriel desliga para nós, tá? Eu quero concluir o sermão de hoje com uma reflexão. Pode projetar para a gente. 2. Onde está o meu e o seu tesouro? E 2, aonde eu tenho colocado o meu coração? Lá no versículo 21 de Mateus 6 que lemos, Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Não disse? Palavras de Cristo. Ou seja, o que valorizamos mais revela quem ou o que realmente estamos adorando. Podemos ser muito bons no discurso, mas a motivação do coração, essa não engana Deus. Então, tudo aquilo que valorizamos é aquilo que adoramos. Se valorizamos muito o nosso carro, vamos adorar o nosso carro. Se valorizamos muito a Deus, vamos adorar somente a Deus. Então, se valorizamos mais os tesouros da terra, nosso coração tem uma adoração desviada da verdade. Porém, por outro lado, se valorizamos mais os tesouros dos céus, então o nosso coração está sim firmado no lugar certo. Nesse sentido, último conselho de Provérbios para nós projeta Provérbios 11, 24 e 25. Diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Esse texto está falando sobre você ser desapegado de bens materiais, irmãos. Esse é o nosso tema central dessa noite. Precisamos combater a idolatria material que tanto nos cerca e tenta nos derrubar e nos arruinar. Bens materiais são passageiros e ficam, não são tesouros eternos. O tesouro eterno que precisamos construir em Deus se trata de fidelidade, generosidade. A palavra diz: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Então você nunca vai se arrepender, irmãos, de fazer isso, pois você estará cumprindo a vontade de Deus. Não estou dizendo, e agora o pastor está me obrigando a dar dinheiro na igreja. Querido, sabe que aqui a gente não prega isso. Longe de mim falar isso. Não, eu estou falando sobre você ser desprendido dos bens. Se você perdesse o seu carro hoje, como você reagiria? Se você perdesse o sapato que você mais ama, como você reagiria? Esse é o X da questão. E aí, a partir disso, nós já conseguimos identificar quais são os ídolos que talvez tenhamos criado no nosso coração. Então, Deus, em sua infinita graça e bondade, vai cuidar de nós a partir do momento que nos desprendermos da idolatria material. Amém? Você crê nisso? Eu também. Vamos orar? Curve sua cabeça por um instante.